A protagonista de hoje é Juliana Tranquillini, cofundadora da Betafly, uma empresa especializada em posicionamento, reputação e presença executiva para líderes e empreendedores. Depois de quase 30 anos, ajudando a construir grandes marcas como Natura e Havaianas, ela passou a ajudar pessoas a construir a própria marca. Hoje divide a sua atuação entre o Brasil e o Vale do Silício. Muito bom ter você aqui comigo, muito obrigada. A primeira pergunta que eu faço é sempre a mesma para todas vocês. Quem é Juliana Tranquillini? Como é que você se define? Cris, primeiro, obrigada por estar aqui com você, é uma honra essa conversa. Bom, eu diria que eu sou uma mulher curiosa, curiosa para conhecer histórias das pessoas, curiosa para entender as entrelinhas, curiosa para conhecer um pouco mais por que que as pessoas fizeram determinadas escolhas ao longo da sua carreira. Sou mãe de 3 filhas, Todas lindas. mulheres? Todas mulheres. Eu vim de uma família de muitas mulheres, mulheres fortes, mulheres, que protagonizaram na sua própria época. Então são histórias bem bonitas, assim, que eu venho trazendo para mim e eu acho que venho ensinando minhas filhas também para entenderem quais as escolhas que ela tem que fazer, como ser independente, mas independente não estar sozinha, mas saber para onde elas vão construir a vida, a trajetória delas também. Bom, trabalhei minha vida inteira com marca e comunicação, e hoje sou, moradora, né, dos Estados Unidos, E moro nos quanto tempo Estados você está no Unidos Vale do Silício? 9 anos. 9 anos já. Mas eu digo que eu moro lá, mas eu vivo aqui, Cris, porque minha vida, meu trabalho, então é bom, assim, estar nessa ponte, porque eu acho que eu estou conectada com muita coisa que acontece, tecnologia, inovação, a velocidade das coisas acontecendo num ritmo maluco lá e ao mesmo tempo eu consigo trazer um pouco, dessa vivência, dessa experiência que eu tenho lá para cá. Então, acho que o meu vínculo emocional continua aqui no Brasil ainda. Acaba tendo o melhor dos dois É, mundos. é. Em que momento você percebeu que estava na hora de sair dessas grandes marcas, de sair do mundo corporativo para empreender? Cris, é muito difícil a ficha, assim, cair, né, eu acho que Não é é um assim, né? processo. Não, eu acho que é um processo que a gente vai passando e a gente vai vendo sinais, né, acho que não vale mais a pena ou talvez eu aguento um pouquinho mais aqui, aguento um pouquinho mais ali. Eu acho que tiveram alguns momentos, assim, na minha carreira, que eu falei: "Talvez não seja a hora". Quando eu sair da Natura para mim foi um luto mesmo, né, porque eu tinha uma identidade muito junto com a empresa, então eu era a Juliana da Natura, então Seu meu sobrenome meu era Natura. sobrenome, né, então ali que eu entendi um pouco a crise da identidade corporativa, né. E você ficou quantos anos na Natura mesmo? Eu fiquei 5 anos, mas não foi muito tempo, mas foi intenso, assim, acho Aham. que a Natura faz né, tem uma coisa muito intensa, assim, principalmente com marca e comunicação, que é muito core da empresa, né. É. Quando eu saí de lá, eu fiquei realmente bastante perdida, o que que eu vou fazer? E logo continuei minha carreira e segui minha trajetória. Fui para Havaianas, fui para o Shopping Iguatemi, voltei para agência, trabalhei em agência na UMAP e tal. Mas eu acho e aí quando eu saí do mundo corporativo e recebi a oportunidade de voltar para a agência, que foi a UMAP, que é uma agência muito, incrível na época, eu falei: "Bom, projetos legais, marcas bacanas que eu ia trabalhar", eu fiquei muito na dúvida, falei: "Eu acho que tenho mais um pouquinho de quilômetro rodado, acho que tem mais uns 2, 3 anos e vou". Mas já vinha o empreendedorismo na sua Já cabeça? vinha. Eu fiz uma tentativa, e aí eu acho que a ficha caiu quando eu voltei para a agência, que daí eu não queria mais o mundo corporativo, mas eu era abduzida pelos headhunters que me ligavam, sabe? Você ainda tem uma conexão. E aí eu comecei a entender que a minha vida pessoal não se encaixava mais naquele sistema, sabe? Eu já estava com 3 filhas, e aí eu comecei a buscar isso. As minhas mais novas são gêmeas, têm 15 anos. Há 15 anos atrás, eu comecei a buscar oportunidades que hoje que se fala, que é trabalho remoto ou trabalho part-time. Há 15 anos. Há 15 anos Uau! atrás, nas entrevistas eu pedia, eu falava: então tá bom, então eu posso fazer remoto, eu posso fazer part-time", mas imagina, isso era como se você não tivesse ambição, isso era como se você não quisesse trabalhar. Mas eu queria continuar a trabalhar, Cris, porque o trabalho para mim tem um significado muito importante na minha vida, muito importante. E não era, porque eu era mãe de 3 mulheres, 3 filhas, que eu
fosse parar de trabalhar. Isso não era uma opção para mim. Eu queria continuar trabalhando, mas eu via que não se encaixava mais. Para mim, eu não consegui lidar. Eu, de fato, não consegui lidar. E aí eu entendi que tudo tem um ciclo, né? Tudo tem um momento na vida. Eu já estava ali com, sei lá, quase 40 anos, 30 anos de carreira. Eu falei, não quero, então vou empreender. Aí que eu falei, vou resolver empreender. E aí, para onde eu vou no empreender? E aí eu fui pesquisar um pouco o mercado, porque eu não queria deixar toda a história que eu tinha construído para trás. Então, queria continuar com marca, queria continuar com comunicação e pessoas, comportamento humano foi algo que eu sempre trouxe para minha vida. De estudar, de ler, de fazer curso. E aí eu parei, quando eu decidi empreender, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer consultoria de branding. E aí fui estudar e caí no personal branding. Eu falei, opa, isso há 10 anos atrás. Eu falei, personal branding pode ser uma coisa interessante aqui. Deixa eu estudar mais. Aí eu fiz uma certificação e falei, eu acho que eu consegui juntar as duas coisas que eu realmente tenho paixão, que são pessoas, histórias e marca. Como é que você foi parar no Vale do Silício? O Vale, o meu marido é empreendedor, então ele sempre ia para lá, para as reuniões. E ele é empreendedor desde sempre? Desde sempre, desde sempre. Então ele ia muito para lá. E é muito interessante essa história. A gente sempre comentava, vamos morar fora para dar, né, mais liberdade para as meninas, uma oportunidade diferente. Ah, vamos. Aí tinha um dia que ele estava lá. Você conhecia já, não, o Vale do Silício? Eu conhecia porque numa das viagens eu fui com ele. Mas eu conhecia não de cabeça de morar. Eu conhecia de visitar para conhecer as empresas. Fui fazer um tour ali nas empresas, né, da região. E aí ele me ligou um dia, a gente tinha passagem para passar as férias lá na Califórnia. A gente ia alugar um trailer com as meninas e passar 15 dias num trailer. Isso era em junho, a viagem estava comprada. Em fevereiro ele estava lá, e aí eu lembro de fevereiro porque era aniversário das meninas e o Super Bowl. Ele me ligou e falou assim, linda, o que você acha da gente vir em junho de férias e não voltar? Era Nossa. fevereiro. Era fevereiro, Cris. Eu falei, tá bom, então vamos. Você topou? Topei, então vamos. Ele chegou, juntei container, mala, desfaz. É uma loucura, né? Com 3 filhas, a coisa funcionando. Falei, não, vambora. Fui ver casa, fui ver escola, fui ver um monte de coisa. A gente organizou toda a história. Deu tempo, em junho, em 3 meses, tava lá. Mas isso a sua empresa Betafly já existia? Tava começando. Então, eu e a Suzana, a gente se juntou, trabalhei com a Suzana, minha sócia, na Natura, 20 anos antes. E aí eu puxei a Su, ela já estava empreendendo como consultora, mas fazendo projetos de branding. Eu falei, Su, eu acho que tem uma oportunidade ainda muito crua no Brasil. Né? Nos Estados Unidos, personal branding já é mais falado, mais conhecido. Aqui ainda era mato mesmo, há 10 anos atrás. E aí a Su, como uma boa mineira, falou, será? Eu falei, não, vamos. Aí a gente fez a certificação juntas, naquela época, isso há 9 anos atrás, fizemos a certificação e aí a gente criou a metodologia que é o método Fly, que é que a gente vem trabalhando já há uns 10 anos. Quando a gente pensa em branding, em marca, muita gente ainda associa apenas a marca de empresas. Uhum. O que é o personal branding? Na sua opinião, qualquer pessoa, qualquer profissional, independentemente da área onde ele atue, ele tem que ter uma marca? Hoje sim, Cris, cada vez mais. Mais do que ele tem que ter, ele já tem. A diferença é se ele se preocupa em olhar para a marca dele de uma forma intencional e estratégica. Se é a marca que ele quer ou não, né? Não, ou se é como ele é visto. Exatamente, como ela é vista, exatamente. Porque o que é a marca no final do dia? É a percepção que as pessoas têm em relação a você. E aí, você pode intencionalmente, de forma autêntica e verdadeira, obviamente, construir essa narrativa para que aquela percepção das pessoas esteja alinhado com aquilo que você de fato quer ser percebido e ser visto. Isso. E tem como moldar isso, tem como mexer nisso. Tem como mexer, mas falando parece que você vai criar não é um fantochezinho. É muito natural quando você entende e quando você se apropria dos seus talentos, da sua história, da sua trajetória, da sua narrativa. Quando você se apropria e você tem essa clareza para você, é muito natural você passar isso para as pessoas, entendeu? Então é curioso, porque é muito difícil. Eu imagino que seja muito difícil você chega aqui na nossa redação, perguntar qual é a sua marca.
pouquíssimas pessoas sabem dizer. E talvez eu consiga dizer a marca que eu vejo em você. Você consiga dizer a marca que você vê em mim. Isso. Mas não é um trabalho que dá para fazer. Sem Sim, olha, eu dúvida. quero passar a marca de autoridade, de credibilidade, de especialista em comunicação. Sem Se dúvida. eu não passo isso, eu espero que eu passe. Se eu não passo isso, eu tenho como trabalhar para isso. Você tem, mas a primeira etapa é, você tem que ter credenciais de fato, porque eu não vou criar uma personagem. Com certeza. Né? Então, É. sem dúvida nenhuma. Então, você é uma pessoa de comunicação, né? Você tem a credencial, você tem uma história, e aí a gente organiza essa narrativa, organiza essa história para passar para o mundo de uma forma que eles enxerguem o seu valor. Né? É muito bom isso. Qual é o erro mais comum que você vê nas pessoas, nos executivos, quando eles tentam construir a própria marca? Cris, eu acho que é assim, primeiro forçar uma pessoa que ele não é, Tá. isso assim, Isso acontece. desmonta, acontece, não, assim, não se sustenta. No tempo isso não se sustenta, né? Então você vê que tá forçado, né? Aquele executivo sobe no palco, parece que ele tá performando e ele não é ele. Então eu acho que você criar um personagem que não é você é um dos principais erros. E o outro que a gente escuta muito nos profissionais mais experientes, muitos acham, eu não preciso disso. Eu cheguei até aqui sem isso. E é verdade, né, ele chegou até lá por competência. Só que o mercado mudou, o mundo mudou. É uma outra fase que a gente está vivendo. E agora é um skill que precisa ser desenvolvido. Você ter essa clareza de quem é você como marca e, mais do que isso, saber comunicar, que aí entra a tua parte. Saber comunicar isso de uma forma clara e intencional. Depois de trabalhar com tantos líderes, eu sei que você atende líderes sensacionais, excepcionais, inesquecíveis. O que eles têm em comum? Olha, eu acho que comunicação é uma coisa que, quando ele consegue driblar, assim, facilidade de se comunicar, de se conectar com as pessoas, eu acho que isso faz muita diferença, porque entregar resultado é o que eu falo, ser competente, você é premissa para você estar sentado nessa cadeira, não é um diferencial. Então eu acho que o que eles têm em comum é esse diferencial dos soft skills mesmo, de conectar com as pessoas, de se comunicar de uma forma única e diferente. Então eu acho que isso traz um ambiente mesmo, até de cultura, mais leve. E você percebe, nesses anos todos que você tem de profissão, que cada vez mais essas soft skills, essas habilidades comportamentais estão sendo mais valorizadas, principalmente nesses últimos anos, com inteligência artificial generativa, com agentes de IA, com computação quântica que está chegando. Cada vez mais o fato de você ser humano e as habilidades que, teoricamente, só um humano tem, pelo menos até agora, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, isso é mais valorizado. Sem dúvida, Cris. Eu acho que é aí, que é exatamente o que você falou, é aí que hoje, pelo menos, a gente não consegue substituir. Essa conexão, né? A emoção, a alma. Então, isso eu acho que faz muita diferença, né? Eu digo assim que quanto mais a tecnologia avança, mais skills humanos, né, comportamentais a gente tem que desenvolver. O que o Vale do Silício te ensinou que o Brasil ainda precisa aprender? Nossa, muita coisa. Eu acho que tem uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia, é a praticidade. A praticidade das coisas acontecerem lá é assim, não faço reunião com mais de meia hora, né? Eu brinco com a E Suzana. funciona! Ai, Cris, funciona Ai, muito. que maravilha. Mas que faz reunião em pé, Cris. que eu falo, gente, reunião para ser rápido tem que ser em pé. Ou Isso. então, assim, fazendo flexão de braço. Que aí vai ser em 3 minutos. Eu falo, gente, quando tem reunião na minha agenda de uma hora, eu falei, não, Ai, uma hora, pra eu que uma hora de também. reunião? Eu também quase morro. Não, então assim, a praticidade, eles são muito objetivos, muito diretos. Eles vão direto ao ponto sempre, né? Não fica aquela coisa que a gente fala, porque hoje de manhã acordei, minha filha, né? Tive que levar o cachorro no veterinário. Vamos? Time's money. É. Não tem muito blá blá blá. Isso é maravilhoso. Com a inteligência artificial ganhando cada vez mais espaço, como é que você percebe a mudança que houve no segmento onde você trabalha? Mudou muito? Cris, o que eu sinto, assim, que no segmento mais na parte de comunicação, geração de conteúdo, principalmente, não no desenvolvimento da estratégia de uma marca pessoal. Porque uma coisa é você desenvolver a estratégia, né, entender visão, missão, quais são os seus talentos, entender o seu posicionamento e depois a gente afunila tudo isso para uma estratégia de comunicação que
são todos os canais que você vai precisar se conectar. E aí, uma das estratégias, um dos canais, obviamente, são redes sociais, geração de conteúdo. Que são fundamentais. Que são fundamentais hoje em dia. Quando a gente aterriza para AI, eu vejo que tá tudo muito igual, geração de conteúdo, sabe? Parece que tá muito robotizado, falta o tom de voz daquela pessoa. Então isso hoje eu sinto, isso me incomoda muito, assim, quando eu vejo, de novo, não é para deixar de usar. Eu acho que a AI tá aí, a gente tem que usar, mas eu acho que as pessoas ainda não sabem como usar da melhor forma possível para gerar conteúdo, Eu concordo com principalmente. você. A gente lê muita coisa que você fala, é óbvio que isso aqui é IA, não tem a menor dúvida. Em relação à sua empresa, a Betafly, vocês criaram uma metodologia própria. Se é que você pode trazer alguma coisa aqui para a gente dessa metodologia, o que vocês têm de diferente? Por que eu vou contratar a Betafly e não uma outra concorrente sua, mesmo vocês sendo pioneiros ou não, independentemente disso? Estou falando em relação a método. Tá. Cris, tem uma coisa que a gente acredita muito dentro desse método e do processo, que assim, marca, ela começa de dentro para fora, né? Eu preciso entender quem que é essa pessoa por trás dessa história. Então, geralmente o cliente chega e ele já quer ir para o final, ele já quer ir para a comunicação. É. Mas antes de ir para a comunicação, eu preciso entender quais são os seus talentos, o que te diferencia, para quem você comunica, quem que é teu público. Então, esse olhar de dentro para fora, né, que faz parte do nosso método. Aí o nosso método ele é dividido em 3 pilares. O primeiro é o DNA da marca, que é o que a gente chama, que é a sua identidade. Então, quem é você? Então, a gente faz um mergulho mesmo na tua identidade. Depois, a gente vai olhar o externo, que é o posicionamento. Então, como o posicionamento que a gente fala, nada mais é do que qual é a posição que você quer ocupar no mercado. É como uma peça de xadrez. Para isso, eu preciso olhar o mercado e aonde eu vou posicionar você, aonde você vai ficar inserido nesse mercado. Para isso, eu entendo todo o contexto que você está inserido e falo, olha, você, esse é o teu diferencial, essa é a tua narrativa, esse é o teu pitch, esse é o teu valor, é isso que você entrega de diferente. Daí a gente vai para a comunicação. Então, eu acho que olhar esse de dentro para fora te torna mais verdadeiro, te torna mais você se apropriar da sua história. E aí, às vezes, os clientes chegam pra gente muito receosos, assim. Eu não gosto de... O nível de clientes que a gente trabalha não é um influencer, ele nem quer ser um influencer. Não quero me expor tanto. Não quero me expor tanto e tal. E a gente fala, não é sobre isso. Marca pessoal do nosso método não é sobre isso. Então, quando a gente começa a construir essa jornada através do nosso método com o cliente, ele começa a ficar confortável com aquela estratégia de comunicação e fala, nossa, eu tô me vendo aqui, então entendi. É para esse caminho que eu tenho que seguir. Eu poderia ficar horas aqui conversando com você, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. E eu gostaria de saber de você, exatamente por causa do nome do nosso quadro, o que significa para você ser protagonista da sua própria história? Cris, ser protagonista da minha própria história, eu diria que é ser verdadeira comigo mesma. Eu acho que é ser autêntica, eu acho que é não criar uma personagem, não querer ficar mostrando quem eu não sou, né? Então eu acho que é a verdade, a autenticidade. E isso parte muito de todas as escolhas que eu fiz ao longo da minha carreira, sabe? Então eu acho que é ser eu. Eu acho que faz a diferença aí nessa história que eu construí, que eu venho construindo ainda. Muito obrigada. Finalmente conheci pessoalmente. Obrigada, adorei conversar com você. Muito bom, obrigada. Delícia.